A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Amém? Amém. Eu quero cumprimentar a todos que pelo YouTube nos vão assistir e quero desafiar você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí e venha participar conosco, interagir conosco. Quero desafiar você a ouvir essa mensagem até o final. Se você gostar, deixar o seu like, seu joinha aí e compartilhar ela com outras pessoas. Seja bem-vindo à graça de Deus, ao ministério de melhores e superiores promessas, a uma vida de excelência. Não há prisões, não há amarras, há uma consciência em Cristo. Andamos segundo essa consciência no Senhor, não segundo dogmas, regras humanas, segundo liturgias, nada disso. Fazemos e vivemos segundo a nossa consciência com Cristo. Seja bem-vindo, você e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Bom, vamos à palavra do Senhor então, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo, vamos ver se quem sabe, onde é que nós paramos? Os irmãos que vieram a semana passada, vamos lá. O irmão falou que é 15, 16, qual outro? Quem veio a semana passada sabe onde nós paramos? 13, glória a Deus. Capítulo 4, versículo 13 em diante. Esperança eterna em Cristo. Esse é o tema de nossa mensagem nesta manhã. Eu vou ler até o versículo 18 e depois nós vamos estar meditando sobre assuntos que estão relacionados, interligados, mas de forma separada. Nós vamos entender à luz da palavra do Senhor. Diz assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que essa palavra nesta manhã possa iluminar os olhos do nosso coração e nos fazer sair daqui com muito mais esperança eterna no Senhor Jesus. Feche os teus olhos, oremos. Pai amado e querido, bendito seja o teu santo e poderoso nome. Grato estamos por estar diante da tua palavra, que é viva e eficaz e que gera em nossos corações segurança, força, edificação, direção, certeza, porque é isso que quando o Senhor fala, acontece dentro da alma das tuas ovelhas. O Senhor nunca fala para causar medo, pavor, fobias, desespero, não. Sempre que o Senhor falou, foi sempre para
gerar certeza, confiança, direção, força, edificação. Por isso, Pai, nós nos reunimos para ouvir a Tua voz. Queremos ouvir-te. Fala-nos nesta manhã e fala ao coração desta pessoa que em qualquer tempo ouvirá esta mensagem pelas redes sociais, pelo YouTube, enfim. Pai, eu te peço para que o Senhor tome-me nas Tuas mãos nesta manhã como Teu instrumento, todo o meu ser, minha mente. As palavras que vão sair dos meus lábios sejam ungidas por Ti. Que sejam, meu Pai, que saiam dos Teus lábios para os corações das Tuas ovelhas. Que todo o meu ser seja tomado, os meus gestos, toda a minha vida seja tomado para a Tua glória. Que eu desapareça e que o Senhor cresça e seja ouvido e visto por todos os Seus filhos. Em nome de Jesus, aquietamo-nos para ouvir a Tua voz. Fala-nos. Amém. Graças a Deus. Santos e preciosos, Senhor. Amém. Mais que vencedores. Amém. Eleitos de Deus. Amém. Bom, aqui nós temos um texto que a gente chama de texto escatológico. Paulo, ele falou sobre esses assuntos poucas vezes nas suas epístolas, mas aqui em Tessalônica, aos irmãos de Tessalonicenses, os irmãos tessalonicenses, ele falou com um pouco mais de profundidade. E nesses textos que nós lemos aqui, Paulo, ele fala sobre 4 assuntos muito importantes. O primeiro deles é sobre a morte. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o que é a morte. Por que eu e você não podemos jamais temer a morte? Vamos mostrar na palavra do Senhor. Ele falou sobre a ressurreição. Vamos entender isso aqui. O que é ressurreição? Como isso vai ocorrer? Como é que vai ser feito isso? Ele fala aqui sobre transformação do corpo. O que é isso? Corpo transformado. E ele fala sobre arrebatamento, que é a segunda volta de Cristo. Esses assuntos que Paulo fala aqui em Tessalônica, em Tessalonicenses, tem sido por algumas pessoas deturpado, por alguns segmentos, por algumas visões escatológicas por aí, um pouco deturpado. Eu vou passar aos irmãos aquilo que eu recebi do Senhor, aquilo que eu entendo, sem julgar aqueles que lá fora têm uma outra visão a respeito desses textos. Amém? Se você ao ouvir, sentir paz, receber, glória a Deus. Mas se você falar, não, eu não recebo dessa forma e recebo de outra forma, também não vai alterar a minha comunhão contigo. Amém? Mas a verdade é que eu vou trazer aos irmãos com outros textos bíblicos, em outros lugares da palavra, a comprovação daquilo que eu entendo, daquilo que eu consigo compreender em Cristo, pela revelação do Espírito Santo, até onde o Senhor tem iluminado os meus olhos, o que Paulo quis dizer aqui nesses textos. Então, ele fala no versículo 13, ele fala, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha como é que é interessante. Está assim na sua tradução? Tem alguma tradução que diz dos que já estão mortos? Não tem. Paulo, ele tratou a morte como um sono. Da mesma forma, Jesus também fez. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a morte. O que significa a morte, irmãos? Vamos lá. Quem quer participar? 1, 2, morte. O que significa morte? Uma passagem. Fim de uma etapa. Para muitos acabou, né? Para muitos acabou. É um sono que não tem fim, né? Um sono que não tem fim. Para outros continua vivo. Amém. Tudo isso está correto. É o início da nova vida. É o início de uma nova vida. Tudo isso é uma definição da morte. Biologicamente, morte significa um desligamento do espírito com o corpo. E também biblicamente, eu vou mostrar isso na Bíblia.
Então, o que é morte? Quando falamos de morte, o que é morte? Significa o corpo se desligando do espírito, o espírito se desligando do corpo. E aí para todos os órgãos de funcionar, e a medicina vem e diz, morreu. Mas, biblicamente, não morreu. Houve um desligamento da matéria do espírito. Mas a pessoa continua viva. Porque nós somos filhos de um Deus que é eterno. Deus é Pai de espíritos. Diga amém, amados. E o nosso espírito foi feito por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, o nosso corpo, na verdade, é uma roupa do espírito. Nós não somos exatamente o que a gente vê no espelho em termos de corpo, de vida, de existência. Isso aqui que nós temos é uma roupa, uma roupagem, que um dia nós vamos nos desligar dessa roupagem. Eu vou te mostrar isso em Jó, abre aí, vamos lá, Jó capítulo 10 e versículo 11. Jó fica lá no Novo Testamento, irmãos. Não fica, é no Velho Testamento. Ah, bom, beleza, os irmãos estão atentos, né? Jó capítulo 10 e versículo 11 e 12. Olha como é que é interessante, como que já lá desde o velho pacto, a velha aliança, já se entendia o que era o corpo e o espírito. Olha o que diz em Jó 10, 11 e 12. Acharam? Amém. Diz assim, ó, de pele, carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Você consegue enxergar que o corpo é composto dessa forma, de pele, ossos, carne, nervos? Falou, me vestiste, é uma roupagem. Aí olha o versículo 12. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Então nós somos, olha só, nós somos seres espirituais habitando em um corpo, uma roupagem de um corpo, carne, pele, ossos e tendões. Quando há esse desligamento do espírito com esse corpo, chamamos de morte. O corpo, ele só tem uma utilidade durante o tempo que nós estamos aqui nessa terra, esse corpo físico, nos fazer experimentar a vida terrena e humana. Já parou para pensar nisso? Só tem essa finalidade. Esse corpo, ele traz nele uma corrupção terrível, e ele traz nele desejos, ele traz nele impulsões, ele oscila, ele traz capacidade de adoecer. Ele é um corpo terreno, humano. Foi feito por Deus, mas apenas para ter um objetivo terreno e humano. E nós somos seres espirituais habitando nesse corpo. Jesus também costumava chamar a morte de sono. Por que sono? Eu vou te explicar. Olha, quando Jesus ele falava sobre sono, e quando Paulo também falou sobre sono, significa que haverá uma ressurreição, haverá um despertar. Você concorda comigo ou não? Sim, porque se você está dormindo, se a Bíblia fala que a morte é um sono, se Jesus falou, se Paulo falou, significa que em algum momento, quem está nesse sono dormindo, será despertado para poder viver uma nova vida. Então é isso que você precisa entender. Olha o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 8, versículo 52, para a gente poder conferir essa expressão linda de Jesus. Abre lá, Lucas capítulo 8, e versículo, Lucas ou João? Deixa eu ver aqui, irmão. Lucas capítulo 8, versículo 52. Deixa eu ver se tem esse aqui.
É isso mesmo. 8:52. Olha lá, é isso mesmo. Lucas 8:52. Acharam? Ó, os irmãos estão rápidos, hein? De vez em quando eu paro de usar o telão para ver se os irmãos estão lendo a Bíblia em casa, porque se estiver lendo vai ficar bom, né? Aqui não vai ter dificuldade. Se começar a ter muita dificuldade, você não está lendo a Bíblia em casa, aí eu te pego. É brincadeira, irmãos. Lucas 8:52 diz assim, ó: e todos choravam e pranteavam, e ele, Jesus, disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Olha como é que Jesus encarava a morte, irmãos. Quando você tem essa noção de morte, dessa forma, sabe a primeira coisa que vai acontecer com o teu coração? Você não vai entrar em desespero, e você nunca jamais se tornará uma pessoa entristecida eternamente por causa disso, enlutada eternamente por causa disso. Jesus diz: não chore, não se desespere, é fato. Há um momento em que o corpo vai se desligar do espírito, mas a pessoa não morre, ela está dormindo. Glória a Deus. Olha o que diz em João capítulo 11, vamos lá, João 11 e 11 e 14. Capítulo 11 de João, meu irmão, não é a primeira carta de João, é João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 11 e versículo 11, e depois o versículo 14. Esse é um texto comprido, todo o capítulo 11 aqui, fica aí de tarefa para os irmãos lerem em casa. É linda essa história aqui, é maravilhosa. Isso aqui conta a história de Lázaro, diz assim, ó: assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Percebe como é que Jesus encarava a morte? Como que ele chamava a morte de sono? Essa tradução para adormecido. Adormecido. E Jesus, ele falou isso aos discípulos. Ele estava em outro local. Lázaro era um amigo dele, e Lázaro tinha morrido. Ele estava doente, adoeceu, puf, morreu. E as irmãs de Lázaro foi e enterrou ele. E Jesus disse para o discípulo: vamos lá, porque Lázaro está dormindo e eu vou despertar. Olha o versículo 14. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Porque os discípulos ficou: você está dormindo, deixa eu dormir. Aí Jesus foi e falou: ele está morto, vou lá ressuscitá-lo. Aí ele falou o português mais fácil. Está aí morto também na tua tradução? Como está? Lázaro morreu. Aí ele fala sobre a morte. O que ele está fazendo? Ele está chamando a morte de sono. Então, os que são de Deus, olha o que eu vou dizer, escute isso aqui agora para você dar um salto de alegria. Os que são de Deus, a morte é apenas um veículo para conduzir à eternidade. Diga aí, eu recebo. Amado, você não tem que ter medo de morte. Você não tem que ter fobia de morte, medo de morte. Eu tenho medo de morrer, pastor do céu. Não me fala de morte, eu não vou nem ter lógica, eu tenho medo de morrer. Amado, você não tem que se preocupar, porque você não morre. Quando vem esse desligamento do seu espírito com o seu corpo, isso é um favor de Deus. Você vai querer ficar no corpo que está corrompido, que vai envelhecendo, que você sente um negócio aqui, e aí o cansaço nas pernas, o negócio, e você vai ficando assim. Você quer ficar nesse corpo até quando? Isso é um cansaço, isso é um sofrimento, irmão. Nós não somos isso, nós somos espíritos com Deus. Somos seres espirituais, celestiais. Estivemos com Deus na eternidade desde antes da fundação do mundo, conforme a palavra do Senhor diz. Então você não pode encarar a morte como fim, nunca, jamais. A morte é um sono, porque vai chegar o momento que o Senhor vai nos despertar. Então, esse corpo é como um templo de barro que um dia terá que se desfazer. Os que são de Deus, a morte é apenas um veículo. Olha o que diz aí em Lucas capítulo 23. Vamos lá.
Lucas 23, 42 e 43. Lucas 23, 42 e 43. Os versículos 23, 42 e 43. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Lembra de Jesus na cruz e o ladrão do lado? E disse a Jesus, Senhor, o ladrão disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ó, o ladrão tinha uma ideia de existência após a morte. Ele já tinha ouvido falar, era ovelha. Todos nós carregamos isso em nós, né? Nós carregamos a eternidade. A palavra do Senhor diz que o Senhor colocou dentro de nós a eternidade. Aí ele diz, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse, você não batizou nas águas, não tomou a ceia, não frequentou aquela religião ABC, não vai dar não. Não vai ter como não. É isso? Não. Ele disse, bom, em verdade te digo que hoje, agora mesmo, estarás comigo no paraíso. O ladrão aqui estava sendo crucificado porque ele tinha aprontado muita coisa, irmão. Fez muita diabrura. Fez muita coisa errada, tá? Não frequentou nenhum ambiente religioso, não tomou ceia de ninguém, não batizou em água nenhuma, nem deu, nem fez nada. Mas era ovelha. E quando ele estava ali para expirar desse desligamento do corpo com o espírito, ele reconheceu que Jesus era o Salvador da sua vida. E Jesus disse, olha, não importa, porque é para isso que eu estou morrendo aqui. Hoje, exatamente hoje, nós vamos celebrar no paraíso juntos. Glória a Deus. Amado, se assim foi com o ladrão da cruz, irmão, e comigo e com você, meu querido? Jesus estava consumando ainda, não tinha nem consumado, hein? Porque depois que ele gritou e disse, está consumado. Por que eu e você vamos ter fobia de morte? Por que eu e você vamos olhar para a morte como se fosse um monstro? Não, calma aí. Não, eu não quero morrer, pastor, agora. Eu não quero me desligar desse corpo. Eu ainda tenho minha patroa aqui do lado, eu tenho os sonhos, eu tenho uns negócios para fazer ainda, sabe como é que é? Beleza, glória a Deus, também não quero, também tem filho para criar. Mas eu não vou viver minha vida com fobia assim, sabe, eu tenho medo, não medo nada. O dia que a morte chegar, e aí, vamos embora? Beleza, você vai só me, é um veículo, você só, daqui ó, no milésimo de segundo eu tenho que estar na eternidade com Deus, você não me toca não. Não me toca não, porque eu já sou do Senhor Jesus, propriedade exclusiva dele, e hoje mesmo eu vou estar com ele. Mas você não me toca não, você só é um veículo, vai me levar para a eternidade. Então é essa forma que nós temos que encarar, olhar para esse corpo nosso como um templo de barro. Isso aqui vai desfazer, mas nós somos eternos com Deus. Diga, eu recebo. Te conforta saber disso dessa forma? É isso que Paulo está dizendo para os irmãos. Vamos voltar lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, para você agora compreender com mais precisão o que Paulo está dizendo aos irmãos. 4 e 13, ele fala assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Olha só, ignorante não é uma palavra pejorativa. Ignorante é uma pessoa que não conhece, que não sabe, acerca dos que morrem, dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então existem pessoas que não têm esperança eterna em Cristo, porque elas são ignorantes, porque elas não conhecem o que nós conhecemos aqui. Amém. E por isso que tem que ser pregado o Evangelho, por isso que a graça tem que ser anunciada, para que essas pessoas também passem a ter esperança. E Paulo diz, olha, não se tristeza, não fique aí amargurado. Aí ele fala no versículo 14, ó, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Agora vamos para o segundo ponto, que é a ressurreição. O que é ressurreição, irmãos?
Vamos lá, vamos participar, queridos. Reviver, surgir. Ressurgir, reviver, tornar a vida. Bom, pensa comigo, se a morte é um desligamento do corpo do espírito, a ressurreição é o quê? É o ligamento. Mas esse mesmo corpo, não, esse corpo vai se desfazer do pó. Quem é que tem a fórmula do corpo, irmãos? Deus. Ele criou, ele tem. Então, a ressurreição é o contrário da morte. Se a morte é o desligamento do corpo, do espírito, a ressurreição é o ligamento, é o despertar. É o que Jesus fez quando ele esteve aqui. Ele fez isso com Lázaro, fez isso com o filho da viúva de Naim, ele fez isso com a filha de Jairo. Ele despertou do sono, houve um religamento do espírito com o corpo. Então, tornar a ter o espírito religado com o corpo. Da mesma forma que Jesus ressuscitou, isso aconteceu com Jesus ou não? Aconteceu ou não? Aconteceu. Ele não foi morto na cruz do Calvário, o corpo dele não ficou lá à mercê de todos e sepultaram, e de repente no terceiro dia não houve esse religamento e ele reviveu e o corpo já não estava lá mais. Nós chamamos de encarnamento. Houve então um religamento, o espírito voltou e ele reviveu. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, que do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco. Pastor, vai acontecer com os que já partiram. Olha o que diz assim, olha, vamos ver aqui como que foi. Olha, em 1 Coríntios capítulo 15 e 12, vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição. O texto é um pouquinho comprido, mas nós temos tempo. 1 Coríntios, Paulo vai explicar um pouquinho sobre essa ressurreição. Esse texto também é bem comprido, eu vou pegar alguns versículos aqui, ó, do capítulo 15, versículo 12 até o versículo 22, vamos estar estudando aqui agora. Olha só o que diz Paulo, presta atenção porque esse texto é profundo, irmãos. Inclusive, alguns dos pregadores que deturpam, na minha concepção, que falam de forma diferente esse texto de Tessalonicenses, é porque eles não recorrem a isso aqui que Paulo fala em outras epístolas. Então, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Está vendo, irmão? Isso aqui vai ter um pouco a ver com aquele assunto que nós conversamos aquela vez. Paulo está dizendo, olha, se alguém está dizendo que não tem ressurreição dos mortos, mas se Cristo ressuscitou, como é que não tem ressurreição dos mortos? Se você prega Cristo ressuscitado, logo você tem que acreditar que nós também, os que partiram, os que estão dormindo, serão despertados e ressuscitarão também. Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha como é que é terrível isso aqui. Bom, se não houver uma ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. Paulo está fazendo esse paralelo. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Nossa, isso é grave. Grave, irmãos. Se eu não acredito que Cristo ressuscitou, e se não haverá ressurreição dos mortos, então a minha fé, ou seja, que esperança eu tenho? Eu vou servir a Deus pelo quê? Pelo carro zero, pela casa na praia, pelas coisas tudo passageira e mesquinha essas coisas envelhecem, enferrujam e acabam. Eu vou servir a Deus por essas coisas. Se eu não tenho a esperança de um dia, você acha que a nossa vida se resume a 70, 80 anos? Meu Deus. Aí ele diz no versículo 15 agora: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou,
se na verdade os mortos não ressuscitam. Entendeu? Se a gente não acreditar que há ressurreição dos mortos, que haverá uma ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão e nós somos falsos testemunhos. Bom, aí ele diz aqui, no versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Isso aqui é um assunto polêmico. Alguns dos pregadores aí falam assim: não, mas essa ressurreição é espiritual. Então nós vamos ver como foi a ressurreição de Jesus. Não é não, irmãos. Essa ressurreição aqui é a ressurreição mesmo, total, de ligamento do Espírito com o corpo. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Paulo está falando que tem que ser igual. Se não for dessa forma, então Cristo não ressuscitou. Versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha como é que o negócio é grave. É grave. Aí no versículo 18: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se eu não acreditar que eles ressuscitarão, então eles estão perdidos. Porque se eles não ressuscitarão, porque Cristo também não ressuscitou. A verba, falso testemunho, está todo mundo perdido. Você sabe o que significa? Significa que mais do que a morte de Cristo, a ressurreição é que consagrou a nossa vitória. Se Cristo só tivesse morrido e não ressuscitado, como por exemplo aconteceu com Maomé, como aconteceu com Buda antes de Cristo, como aconteceu com todos os profetas bíblicos, como aconteceu com todos os profetas do novo, após Cristo, dos seus povos na Índia e em todos os lugares do mundo, tem lá os seus profetas que morreram e que não ressuscitaram. Se tivesse acontecido a mesma coisa com Jesus, Jesus só seria mais um dentre eles. Mas a ressurreição aconteceu e foi testemunhado, vamos ver hoje. Versículo 19. Olha o versículo 19, irmão. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, eu não posso esperar de Deus apenas aqui, as coisinhas, a vitória aqui, o negocinho ali, não, isso aí. Se eu achar que a minha vida em Cristo se resume aqui, eu sou o mais miserável homem dessa terra. Porque existe uma sobreexcelência, uma excelência de vida, existe algo que transcende a essa coisa do palpável e do material. Versículo 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Diga amém. Diga eu recebo. Então a nossa vitória foi completa em Cristo Jesus, amado. Versículo 21: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Cristo Jesus. A morte veio por intermédio de quem? De Adão. E a ressurreição e a vida veio por intermédio de Cristo, de Jesus. Agora, vem comigo aqui no versículo. Isso, já lemos até o versículo 22. Agora, vem comigo aqui para você ver como que foi Cristo, como que Ele ressuscitou, como que foi a ressurreição de Jesus, em João capítulo 11, versículo 43. Vamos ver se Jesus... qual foi a ressurreição? Se a ressurreição dele foi uma ressurreição espiritual. Vem aqui, João capítulo 11, versículo 43 e 44. João capítulo 11 e versículo 43 e 44. Olha só o que diz, Aqui vai falar sobre a ressurreição de Lázaro ainda. Depois vamos ver a ressurreição de Jesus. Ele fala assim, voltando lá, versículo 43 e 44. E dito isto, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas. E o defunto saiu, depois de 4 dias morto, com as mãos e os pés
ligados com faixas, o seu rosto envolto com um lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Como é que foi essa ressurreição aqui? Foi espiritual? Não, olha, agora espiritualmente nós já ressuscitamos em Cristo. Irmãos, ainda estamos em cima de um corpo que o próprio Jesus disse que ele é fraco, é uma natureza terrível. A gente deseja, a gente cobiça, a gente tem pensamento. É ou não é, irmão? Isso faz esse corpo. Não faz sentido eu imaginar que hoje eu já estou com um novo corpo. Que novo corpo? Se eu não vigiar, eu faço asneira, irmãos. Ou não é? Ou não é verdade, irmão? Você acha que você já está, não, sou crente, sou salvo. Brinca para você ver se você não vai fazer coisa errada. Hoje está loucura aí, irmãos. E o defunto saiu. Houve um religamento do espírito com o corpo. Ora, essa questão da ressurreição. Pastor, mas como é que vai ser assim? O meu corpo vai ressuscitar que jeito? Olha o que diz em Lucas capítulo 24 e versículo 36 ao 46. Olha como é que vai ser a ressurreição. Agora a gente entra já no terceiro ponto do estudo, que é a transformação do corpo. Lucas capítulo 24 e versículo 36 ao 43. Glória a Deus. Capítulo 24, versículo 36 ao 43. Vamos lá, acharam? Aqui vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Vamos começar no versículo 36, isso, até o 43, isso mesmo. Vamos lá, e diz: e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viu algum espírito. Guarda isso. Eles estavam dentro de um local assim como esse, fechado, os discípulos. Trancou a porta, estava tudo medroso. E as mulheres eram que eram corajosas. Eu falo para você, o pessoal fala assim: a mulher é um sexo frágil. Frágil? Não é o que eu vejo na Bíblia. E sabe quem foi a primeira pessoa a gritar para o mundo e dizer assim: Jesus ressuscitou? Quem foi? Uma mulher, uma ex-prostituta. Não é frágil coisa nenhuma, a mulher é forte. As mulheres de antigamente geravam 20 filhos, as de hoje 2, mas continua forte. São mulheres fortes. O homem encrava o dedão, ele quase morre, e a mulher dá a luz e fica aí, vivendo a vida, cuidando dos filhos, cuidando do marido. Que frágil coisa nenhuma. Mulher é forte, é guerreira, ainda mais se for de Deus, aí a força é maior. E os homens tudo medrosos, dentro da sala, Michel. Os homens, Jesus chegou lá e é um espírito, é um fantasma. Aí, os homens tudo medrosos, irmão. Você sabe que nós somos mais ou menos assim, né? Nós homens a gente tem que engrossar a voz para poder falar que a gente está corajoso. A gente tem muito disso. E aí então, ele chegou e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? A pessoa que era fantasma. E Jesus, conhecendo: vede aqui as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Olha a ressurreição de Jesus, como é que foi? Carne, o que lembra você? Carne, ossos e tendões, um religamento do corpo. Está vendo aqui? Só que esse corpo não é um corpo mais contínuo.
é que é? Eu sei lá, irmão, mas que nós vamos receber, nós vamos receber. Amém? Não queira saber biologicamente como é que é esse corpo, pastor. Quantos neurônios vai ter, quantas células, quantos átomos, para com isso. Vamos só até onde a Bíblia diz. Jesus ressuscitou e ele conseguiu ali em corpo. Eu vou ler de novo, irmãos, porque é muito lindo isso aqui. Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Por isso que ele tratava a morte como sono. Paulo também dizia, olha, dormindo. Porque haverá um momento em que o Espírito vai religar esse corpo, e não será esse corpo corruptível, mas é um corpo de osso, um corpo glorificado que terá essa vida. E Jesus, detalhe, ele entrou nesse ambiente aqui, irmão Walter, estava tudo trancado, não bateu para abrir a porta na minha, entrou. Ficou todo mundo assustado, né? Como que pode? Atravessou a porta, entrou. É um corpo, olha que eu vou te mostrar aqui na Bíblia, ó, depois eu vou te mostrar aqui. É um corpo que chama-se corpo celeste. Glória a Deus. Se você for no Velho Testamento, você vai ver anjos pegando um corpo desses e aparecendo e sentando e comendo e bebendo com Abraão. Sabia disso? Lá no Velho Testamento. Depois foi lá para Sodoma e Gomorra, foi recebido por Ló dentro da casa, sentou, comeu, conversou com um ser humano normal. Corpo celeste. Depois desapareceu, depois aparecia. É assim, irmãos. Pastor, que loucura. Então, é que por fé, meu querido, o poder de Deus é esse. É o Deus que nasceu, é esse Deus que disse haja luz e a luz apareceu. Vai discutir o poder de Deus? Eu não sou maluco. Mas é assim que será. Né? Olha o versículo 40. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Versículo 41. E não o crendo ele ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa para quê? Comer. Jesus disse: eu quero comer alguma coisa com você. Ressuscitado. Aí no versículo 42. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Olha o 43. O que ele tomou e comeu diante deles. Percebe? E é desse jeito que vai acontecer conosco. Quem recebe? Amém. Eu creio, irmãos. Eu creio. Depois dessa fase de corrupção, de dor aqui, dor ali, né? De careca, de tudo, de negócio. Aí nós vamos entrar no estado de dormência e depois o Senhor vai nos trazer de volta e nós vamos receber um corpo que não vai cansar, que não vai ter fadiga, mas um corpo celeste, que vai ser um corpo. Eu creio dessa forma, assim que eu consigo entender. Respeito o entendimento que os outros têm aí fora, mas não concordo com essa visão. Amém? Olha para você, vamos ver então como é que é essa transformação do corpo. Olha só em 1 Coríntios 15. Não sei se você está reparando, mas a gente está conseguindo passear na Bíblia, vários textos bíblicos, estamos passeando aqui. 1 Coríntios capítulo 15, e olha o versículo 42 em diante. Olha para você ver aí o que está dizendo. 15:42, diz assim, ó, presta atenção porque isso aqui ele vai dar os detalhes com relação a esse corpo celeste. Ele fala assim: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção. Olha só, corpo em corrupção, morreu, sepulcro, desligou do espírito, semeou, corpo de corrupção, ressuscitará em corrupção. Que maravilha! Rapaz, eu não vou sentir cansaço, e nem você. Incorruptível! Nós não vamos envelhecer, mas vai ser lindo, vai ser lindo.
Olha o versículo de baixo, versículo 43. Semeia-se em maldição, em ignomínia, maldição, porque esse corpo nosso, diz a Bíblia que esse aqui terreno, ele é imundo, está debaixo de maldição, é nele que o pecado habita. Então semeia-se em ignomínia, em maldição, ressuscitará em glória. O que eu recebo? Amado, se você sair daqui com essa esperança, você vai voar, vai fora. Em nome de Jesus. Semeia-se em fraqueza. Esse corpo é fraco, irmãos. E ressuscitará com vigor, em poder. Aleluia. Glória a Deus. Então eu creio dessa forma, irmãos. Eu creio dessa forma. Por isso que eu não creio na escatologia consumada. Não consigo entender dessa forma. Viu, irmão William? Eu consigo enxergar dessa forma conforme diz a palavra. A gente tem visto aí no meio, né, do pessoal que prega a graça com esse tipo de ideia, escatologia consumada. Meu querido, eu olho para você, olho para mim, cada vez que eu me olho no espelho, eu falo, eu ainda não estou no novo corpo, não. Eu ainda não. Sabe, de vez em quando bate uma dor, um negócio, fala, esse corpo aqui não é o corpo ressuscitado, não. Sinto muito, não dá para falar que está consumado esse negócio, não. O que está consumado é a nossa salvação eterna em Cristo Jesus. Isso está consumado. Quem está entendendo aí? Está todo mundo entendendo? Olha no versículo 44. Semeia-se corpo animal. É animal, hein, irmãos? Fala sério. É tão animal que se você não tomar banho todo dia, fede. É ou não é? Aí os animais nem precisam tomar banho. Eu não dou banho na minha cachorra todo dia. E ela não fede, não. Te garanto. Eu chego lá, dou um abraço nela, brinco com ela, não está fedendo, não. E eu não dou todo dia, porque o nosso corpo é pior que o do animal. Se não tomar banho todo dia, irmã Janete, dá problema. Dá ruim. Então, semeia esse corpo animal, ressuscitará o quê? Corpo espiritual. Está vendo? Haverá um corpo, mas um corpo tal qual de Jesus. É espiritual. Não é somente o espírito solto. Não. Haverá um corpo. Então, olha o versículo. De novo, né? Ele fala aqui no 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então o corpo espiritual também faz parte do que Jesus veio trazer para nós, porque antes da cruz isso não haveria possibilidade. Você pode ver que as ressurreições que Jesus fez durante o tempo dele não foi com o corpo espiritual, irmãos. Não foi. Ele ressuscitou o corpo físico. O corpo espiritual se manifestou com Cristo na ressurreição. Daí em diante, a ressurreição se tornou algo que é para ter esperança eterna em nossos corações. Olha o versículo 50, vem no versículo 50 para você ver o que diz aqui, ó. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, o nosso corpo físico, ele vai ter que ficar, essa carne, esse corpo, esse sangue, essa natureza, esse negócio, essa corrupção vai ter que ficar, e será ressuscitado um corpo espiritual. Olha o versículo 51. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Aí ó, por que eu acredito no arrebatamento? Nem todos dormiremos. O que é dormir? O que ele está falando aqui? É o desligamento, é a morte, é o desligamento do corpo e espírito. Nem todos, mas todos, tanto os que estiverem vivos, quanto os que morreram, serão o quê? Então, eu ainda não fui transformado. Eu estou no corpo, agora é no tete, com a mãozinha, né, caiu, quebrou. Que corpo é esse, irmão? Não fui transformado. Como é que a escatologia está consumada? Se eu olho para os irmãos olham para mim, nós estamos em cima de um corpo ainda corruptível. Não aconteceu. E Paulo diz que todo
dormiram e os que estiverem vivos. Está vendo, irmã? Eu sei que a irmã às vezes ouve lá pela internet algumas. Então vamos tomar cuidado com isso aí. Pelo menos essa é a direção que o Senhor me deu aqui para esse rebanho. Eu não sou juiz para julgar os outros lá, mas eu vou nessa linha de pensamento. O dia que eu olhar para você e você olhar para mim, a gente se vê num corpo glorificado, aí fala, agora está consumado, pastor, olha que beleza. Agora nós estamos todo mundo num corpo transformado, não tem cansaço, não tem gente feia, tudo gente bonita, não tem careca, todo mundo. Acabou o problema. Então, nesse momento, não dá para a gente poder falar que já houve uma consumação. E o arrebatamento, a volta de Cristo, como que fica? Olha só. Vem aqui, falta 10 minutos e ainda dá tempo da gente poder finalizar isso aqui. O que é o arrebatamento, irmãos? O que significa a palavra arrebatamento? Pode falar, irmão. Devagar, querido, um por vez. É uma transição. Uma transição. Arrebatamento. Vai ser tempo, né? De um lugar para outro. Isso, o arrebatamento seria uma tomada súbita, por força, tirar. Exatamente. Olha, há quem diga também aí fora, desses pregadores que estão aí, que eu respeito, mas não concordo com tudo que eles ministram, que o arrebatamento não vai existir. Meu querido, o arrebatamento foi falado por Paulo, não somente lá em Tessalonicenses, mas ele fala aqui em outros lugares das suas epístolas. Como que o arrebatamento não vai existir? O arrebatamento é a fase final de todo esse processo, morte, ressurreição, transformação do corpo, está entrelaçado. Falar que não vai existir arrebatamento é falar que não vai haver ressurreição de mortos, e eu já te mostrei na Bíblia que vai haver. Então, olha só o que diz aqui, ó. Vamos lá, Tessalonicenses 4,17. Só para você confirmar aqui, vamos lá, vamos voltar lá em Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. 4,17. Depois, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele é Cristo, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, Jesus não pisará o seu pé mais nessa terra, já pisou uma vez só para cumprir a obra redentora. Aqui mais. Jesus virá e nós vamos nos reunir com Cristo nas nuvens, os que estiverem vivos. E esse processo vai se dar pelo poder de Deus, seremos transformados, esse corpo será transformado por esse corpo glorificado, conforme eu te mostrei na Bíblia lá em Coríntios, e nós vamos encontrar com Cristo nos ares e estaremos com Ele até quando? Aí os pregadores falam assim, não, mas nós já estamos com Cristo. Amados, estamos com Cristo em espírito. Mas quando te dá uma dor de barriga, você nem lembra que você está com Cristo. O seu corpo te humilha. O nosso corpo nos humilha, querido. Então, aqui quando Paulo está dizendo que nós estaremos com Cristo para sempre, é que esse corpo glorificado, estaremos com Ele para sempre. Já não em cima de um corpo de humilhação mais, mas como o corpo de Jesus que ressuscitou. Amém? Aí, ó, olha o que diz também lá em... vamos lá agora para a gente poder finalizar essa questão do arrebatamento. Você vai ver que ele vai falar sobre isso também em outros textos. Por isso que eu creio no arrebatamento dessa forma. 1 Coríntios 15, 23. E terminamos aqui, quer ver? 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 23. Depois do versículo 24, que a gente vai vendo aqui. Olha só. 1 Coríntios 15, 23. Fala assim: mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Aí olha o versículo 24, ele fala assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Irmão, nós vivemos num mundo de potestade e força. Forças políticas, potestades religiosas, gente poderosa nesse
potestades. O governo é uma potestade. Uma potestade contra outra potestade é gente poderosa que existe aí. Diz que quando chegar o fim, o Senhor vai exterminar com todas as potestades, impérios e principados, e Ele vai então estabelecer o único reinado dele. Então eu creio dessa forma, meu querido. Hoje o Senhor reina onde? Onde que o Senhor reina, irmãos? Nossos corações. O mundo está explodindo lá e você está em paz porque o Senhor está reinando em você. Mas haverá um dia que tudo isso que existe de potestade, de problema, de situações, será exterminado. Essa tem que ter a minha. Irmãos, eu vou dizer, os piores momentos da minha vida que eu passei nessa terra já, eu tenho 41 anos de idade, mas já passei perrengues da vida. Sabe o que me firmou, que me deu esperança, que me deu força? Eu sabia disso, mãe. Eu me deu lembrar que não tem problema. Não tem problema os prejuízos, não tem problema as coisas que eu já perdi. O que importa é que eu tenho certeza que um dia o Senhor vai limpar dos meus olhos todas as lágrimas e eu receberei um corpo glorificado e eu estarei na eternidade com Ele, juntamente com Ele para sempre. E isso me deu força para continuar a caminhada, meu amado. Agora, amém. A Deus toda a glória. Agora, se nós não tivermos essa certeza, essa esperança, você vai desfalecer diante dos problemas. Então, olha o versículo 51, aí do mesmo capítulo. Vou relembrar os irmãos. Depois do versículo 52. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha o 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, olha o que Paulo está dizendo, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Essa é a palavra do Senhor, meu amado. Isso será algo estrondoso, porque isso é o poder de Deus. Assim Deus pode, amado, qual é o limite de Deus? O que pode, o que é impossível a Deus? Aí alguns pregadores falam, mas isso aqui é impossível, isso não vai acontecer, isso não é nada a ver. Como não, irmãos? Olha o versículo 53, ele fala assim, ó, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada, destruída foi a morte na vitória. É isso que você tem que ter certeza. A morte ainda está aí, o desligamento do espírito com o corpo. Quando acontecer a consumação escatológica, de fato, terá extinguido a morte. Nunca mais haverá o desligamento do corpo, mas do espírito. Amém? Amém. O último versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Essa é a palavra do Senhor. Que você tenha essa esperança eterna diante dos problemas, sejam eles de saúde, sejam eles financeiros, sejam eles familiares, sejam eles quais forem. Você tem que ter na sua vida a esperança eterna de um dia você deixar esse corpo e estar num corpo glorificado com Jesus na eternidade. Assim seja, assim diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.